com você, Angelina. Vamos lá, pessoal, bom dia. Vamos à lição da Escola Sabatina de hoje, terça-feira, 29 de julho de 2025, Peshá, né? Nós sabemos que é o nome hebraico para Páscoa, quer dizer passagem, né? Peshá. Aqui diz, leia Êxodo 12, de 17 a 23. E a pergunta é, qual era o papel do sangue na celebração dessa nova festa? Qual era o papel do sangue? Vamos lá. Êxodo 12, 17 a 23. Deus ordena, guardem a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Vocês comerão pães sem fermento desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto estrangeiro como natural da terra. Não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas habitações, comam somente pães sem fermento. E a primeira Páscoa, Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse, escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de hisopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Então, qual era o papel do sangue? O papel do sangue era livrar da morte, né? Então, era um ato de fé. Claro que Deus conhecia quais as casas dos hebreus, mas era um ato de fé que os hebreus estariam demonstrando, um ato de obediência e fé ao passar o sangue na porta, né? Ali cumprindo o que Deus tinha mandado. E o sangue livraria o primogênito daquela casa de morrer naquela noite. Então, o papel do sangue era livrar da morte, certo? Assim como prenunciava o sangue de Cristo, que seria derramado na cruz para nos livrar da morte eterna, né? Então, o sangue do animal sacrificado era um elemento central nessa celebração da Páscoa, ou Peshá, que quer dizer passagem. Os participantes colocavam o sangue do cordeiro morto nos batentes das portas de sua casa, né, na viga superior, ao redor. Dessa forma, demonstravam fé em Deus, crendo que ele os livraria do destino reservado àqueles que não estavam sob a proteção do sangue. Que expressão poderosa do Evangelho, né? O Cordeiro da Páscoa precisava ser sem defeito, pois simbolizava Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está lá em João 1,29. O sangue do animal tinha papel crucial, simbolizava proteção e era um sinal de vida em meio à morte iminente, né? Então, onde o sangue estivesse, aquela casa estava protegida contra a destruição que viria para os primogênitos de todas as famílias. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vi o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu feri a terra do Egito. Está em Êxodo 12, versículo 13. O Evangelho está ligado à celebração da Páscoa, pois ela apontava não apenas para a libertação da escravidão e a jornada à terra prometida, mas também para o sacrifício de Cristo e pelos pecados e para seus méritos, aplicados aos que são cobertos por seu sangue. Nós sabemos que os méritos de Cristo, né, são aplicados àqueles que são cobertos pelo seu sangue. Séculos depois, fazendo referência à Páscoa, Paulo escreveu:
joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam uma nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado e ele não tinha pecado, né? E o fermento representa o pecado. De forma profética, de forma simbólica, o fermento representa o pecado. Então, isso está escrito em 1 Coríntios 5:7. O fermento era utilizado na preparação de diferentes tipos de massa. Ele é mencionado pela primeira vez na Bíblia na preparação do pão sem fermento, na véspera da saída dos israelitas do Egito. O fermento também precisava ser removido das casas. 7 dias antes, as pessoas comeriam pão sem fermento. Nesse contexto específico, o fermento simbolizava o pecado. Está explicado em 1 Coríntios 5. Portanto, não deveria ser usado durante a Páscoa, que durava uma semana. O pão sem fermento simbolizava o Messias sem pecado, que venceu todas as tentações e entregou sua vida por nós. Né? Segundo está em João 29, 1 Coríntios 5:7 e Hebreus 4:15. Os ramos de hisopo, citados em Êxodo 12:22, que eram molhados no sangue, simbolizavam a graça purificadora de Deus. Salmo 51:7, né? Ali o salmo que Davi se arrepende, né? Que ele diz, purifica-me com hisopo, né? Em resumo, toda a celebração da Peshá, ou Páscoa, revela a obra redentiva de Jesus. Amém, irmãos? Foi necessário o sangue de Jesus, que é o próprio Deus, para fazer expiação pelo pecado. O que esse fato nos ensina sobre a gravidade do pecado? Irmãos, o nosso pecado é tão grave que foi necessário o sangue do Filho de Deus, o sangue puro, sem pecado, do Filho de Deus, que é Deus eterno, para que pudesse pagar a justiça de Deus os nossos pecados, pudesse pagar o preço dos nossos pecados, a justiça de Deus, para que pela fé nesse sacrifício nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, irmãos, que possamos meditar hoje. Será que a minha vida, será que a minha casa, a minha família está coberta pelo sangue de Cristo? Será que na porta do meu coração eu já espargi o sangue de Cristo, do Cordeiro, que foi morto pelos meus pecados? Como diz o louvor dos arautos do rei, o sangue na porta é sinal de obediência total de um Deus, a um Deus que vestiu-se de homem para salvar. Deus vestiu-se de homem para poder salvar a humanidade. Se Davi quiser colocar aí esse louvor, Davi acabou de entrar, quiser colocar esse louvor antes da leitura do livro, eu vou orar agora. Vamos pedir a Deus hoje, para que nós possamos tirar todo o entrave da nossa vida, possamos ser cobertos com o sangue de Cristo, para que nós hoje, em obediência total a esse Deus que vestiu-se de homem para salvar, nós possamos colocar o sangue na porta do nosso coração, possamos demonstrar ao mundo que somos salvos por Cristo e que estamos escondidos sob a justiça de Cristo, que nossa injustiça foi coberta pelo sangue dele. Amém? Maravilhoso Deus, salva-nos de nós mesmos. Salva-nos, Senhor, desse mundo mau. Limpa-nos da nossa iniquidade. Purifica-nos com o hisopo da tua graça. Faz como o Senhor fez com Davi, Senhor, depois de se arrepender daquele pecado. Restaura-o e chama-nos nós de teus amigos, para que nós possamos, Senhor, degustar desde agora o sabor da vida eterna. Nós possamos sentir que somos livres, libertos do pecado, para que nós possamos andar em obediência. Perdoa a nossa iniquidade, Senhor. Sara-nos, Senhor, dos nossos pecados, dos nossos erros. Restaura-nos à semelhança de Cristo. Cobre a nossa iniquidade, Senhor. Cobre a nossa injustiça com a justiça de Cristo. Que nós possamos, Senhor, ter a porta do nosso coração marcada com o sangue de Jesus.
para que possamos, Senhor, viver em obediência, lembrando que aquele sangue precioso foi derramado na cruz para nos remir, para pagar o preço dos nossos pecados, a justiça de Deus, para que nós tenhamos acesso à vida eterna por Cristo Jesus. Nós te rogamos, cobre-nos hoje, Senhor. Passa sobre nossas casas, deixa teus anjos nos guardando, Senhor. Nos livra da ira divina, nos salva, nos perdoa, nos santifica, Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.